De repente, em 2017, eu estava trabalhando para um cliente meu e chegou um documento em inglês que falava assim, olha, você é um operador dentro da nossa lei aqui europeia, então agora, por causa de uma nova lei europeia, você precisa assinar esse documento aqui. Eu fui parar para ler, fui entender o assunto e tal, falei, puxa, que legal, né? Comecei a estudar esse assunto, que era GDPR lá fora, me especializei com cursos no exterior e aqui no Brasil também sobre isso, Inclusive e tem certificações no exterior para isso, não tem? eu sou DPO certificado pela Universidade de Maastricht e sou mestrando também pela mesma Universidade de Maastricht nesse assunto de data protection, né? Legal. E por causa disso tudo, Wellington, fazendo uma longa história curta, né? Eu fui citado como um dos primeiros DPOs do Brasil. Antes da nossa lei sair do papel, eu já fazia esse trabalho para algumas empresas europeias e por isso a Exame, você SA, na época me encontrou e fez uma entrevista comigo como para querer saber o que era essa nova função do encarregado de dados pessoais ou Data Protection Officer em inglês. Vamos aproveitar muito você hoje aqui. Ó, eu acho que a primeira pergunta que eu acho que é importante a gente esclarecer é: essa lei, ela veio para engessar o mercado? Qual a finalidade da lei? Qual é o objetivo dela para o mercado nacional? De forma alguma, ao contrário, essa lei veio para equalizar e fazer com que todos os players, que todas as empresas tenham o mesmo custo de aquisição de clientes e a mesma forma de tratar os seus consumidores, os seus usuários, que a gente chama de titulares de dados pessoais. Por exemplo, quando eu vou montar um restaurante, eu posso decidir várias coisas, mas eu não posso montar esse restaurante sem seguir as regras da vigilância sanitária, da Anvisa e das relações de consumo. Então, desde o momento que eu compro a comida na feira, no produtor, transporto, refrigero, manipulo, preparo o alimento e sirvo na mesa, eu tenho que seguir as regras do jogo. Né? Se eu não seguir as regras do jogo, o meu restaurante pode ser fechado. Agora, o que a LGPD pede é que a gente tenha o mesmo tipo de tratamento com os dados pessoais que outros mercados já têm. Né? Então, a grande vantagem disso é que eu posso continuar fazendo tudo que eu já fazia, eu só tenho que lembrar da transparência, de algumas questões adicionais que agora tenho, que são obrigatórias pela lei, que são direitos dos titulares de dados, e eu vou saber que se o meu custo para ter aquele lead é de R$ 1, eventualmente, o custo do meu vizinho, do meu concorrente, também vai ser próximo a isso. Não vai ter mais aquele mercado negro e situações muito diferentes na hora de tratar dados pessoais. Todo mundo vai ter o mesmo carinho e o mesmo cuidado com essa informação. Ou seja, a lei vem para que você tenha um pouco mais de cuidado com os dados que você está tratando, que esses dados têm dono e o dono precisa que eles sejam tratados com um certo cuidado. Exatamente. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, muita gente associa essa proteção com cadeado, escudo, muro, firewall, tecnologia, coisas dizendo eu não posso usar, né? A gente prefere usar essa proteção como algo que remeta a nossa cabeça a carinho de um pai com seus filhos, a carinho nosso com quem a gente gosta. E por querer bem, eu vou cuidar bem desses dados. Né? E se eu cuido bem dos dados dos outros, de uma forma semântica, os outros também vão cuidar bem dos meus dados. E aí todo mundo vai viver numa esfera positiva, numa esfera mais ética, onde todo mundo ganha com isso. É isso que a lei ajuda a gente a Pretende, conseguir. né? Ô, Adriano, as corretoras, a gente está falando aqui para corretor de seguros, né? Essas lives são lives em comemoração ao Dia do Corretor de Seguros. E o corretor de seguros trabalha com muitos dados, dados pessoais. Aliás, sem dados, o corretor de seguros não é nada. Ele Não só consegue fazer trabalha a com pólice. zero, né? Ele trabalha com dados pessoais, trabalha com dados sensíveis, que a lei trata sobre isso, né? E quando fecha, por exemplo, o seguro residencial, você tem um monte de dado ali. Quando você fecha um seguro de saúde, você tem um monte de dado que é dado sensível. Aí a gente fica sempre preocupado. O corretor tem que se preocupar já com a LGPD, ou seja, com a adaptação dela, ou ainda existe um tempo para que ele possa se adaptar, existe um tempo para que ele possa buscar um profissional, um advogado, para que possa orientá-lo nessa adaptação. Eu não diria que se preocupar é a palavra certa, mas ele precisa prestar atenção nisso por dois motivos. Primeiro, porque essa lei já está vigente, e está vigente desde setembro do ano passado, e desde agosto desse ano, as empresas e negócios que fizerem errado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, vão poder ser punidos, vão poder ser advertidos, multados ou terem seus bancos de dados suspensos. Então, todo negócio, toda atividade empresarial precisa levar em conta a LGPD agora, tanto na sua relação com seus clientes, pessoas físicas, como também dentro de casa, com seus colaboradores, parceiros e pessoas que têm acesso àqueles dados pessoais. Um outro motivo de atenção é que isso é uma grande possibilidade de seguro para as empresas que os nossos corretores já atendem.
agora, cada vez mais, a gente vai poder ter a chance de vender seguro cyber, D&O, E&O e seguros de responsabilidade civil como um todo. Por quê? O mercado está prestando atenção nesse assunto. E aí, se o corretor não tiver esse tipo de produto ou não souber responder, talvez o cliente procure uma outra empresa e, ao mesmo tempo, se ele falar que não fez isso, talvez o cliente que está preocupado procure um outro corretor que esteja seguindo a lei. Então, ele não precisa se preocupar, mas ele já tem que começar a se mexer para poder se adaptar à lei e ficar um pouco mais, ou ficar um pouco mais, não, ou atender a segurança que a LGPD pede com relação aos dados. Ele já precisa fazer isso. Wellington, ele tem que fazer uma análise interna e saber o que ele tem, onde ele está e onde ele deveria estar. A partir daí ele pode ficar tranquilo ou pode se preocupar, né? Mas ele precisa saber o que é LGPD e como que ele vai aplicar LGPD ao seu negócio. Legal. Ô, Adriano, a LGPD é um tema que ele fica restrito ao âmbito da direção, ou seja, é um tema que a gente só vai tratar com os donos da corretora, com a direção, ou ele envolve vendedores, funcionários administrativos? Ele é para todo mundo, da diretoria, a pessoa que atende, todo mundo tem que garantir que tem processos e saber o que está fazendo. Eu não posso ter tudo bonitinho num departamento da empresa e ter uma outra área fazendo errado. Por quê? Em último caso, as multas, suspensões e bloqueios, elas são para o CNPJ. E aí, se a empresa não garantir que fez a lição de casa como toda, não adianta uma área tirar 10 e a outra área tirar 0. Vai ser levado em conta só o que a gente fez de errado, e não aquilo que a gente acertou ou tentou acertar. Então, a decisão é da direção, né? Como vai ser feito, o que vai ser feito, mas o ideal é que todos sejam participados e todos tenham ciência, fiquem na mesma página, para que o processo siga redondo, desde o início até o final. Porque não adianta somente a direção saber o que tem que fazer e o técnico lá que pega os dados ou que faz uma prospecção não tem ciência dessa lei e acaba fazendo errado. Não vai adiantar de nada. Exatamente, é como na área trabalhista, né? Não adianta a gente falar, mas o funcionário não deveria fazer isso. Você tem um dever de vigiar, você tem um dever de monitorar, você tem um dever de fiscalizar. Então, se você criou um procedimento e o seu colaborador na ponta não está fazendo, a culpa, você vai ter que provar que a culpa não foi sua, senão você vai ser responsabilizado por isso também. Adriano, os colaboradores são, em tese, os que mais mexem, os que mais tratam os dados pessoais dos clientes, né? Eles que vão fazer esse processo de fato. Precisava ter alguma coisa diferenciada com eles, treinamento, capacitação, contratos diferenciados para que a gente possa ter certeza que eles estão atendendo a LGPD, eles têm ciência do que é a LGPD e sua abrangência? É desejável que sim. Por quê? Se algo der errado, eu preciso mostrar que esse colaborador sabia o que ele deveria fazer e que ele agiu de uma forma contrária ao meu contrato, aquilo que era esperado dele. Se eu não tiver como provar isso, provavelmente eu vou ser solidariamente responsabilizado com ele, tá? Sim. E a maneira de a gente provar que ele está agindo de má fé ou além daquilo que é esperado é justamente através de contratos, políticas e treinamento. Ok. Adriano, no Brasil nós temos mais de 100 mil corretores entre pessoas físicas e jurídicas. Há corretores que estão consolidados no mercado, existem outros iniciantes. Também há corretores pequenas, médias, grandes, com poucos, com muitos funcionários, temos de tudo. A partir de que momento uma corretora deve se preocupar com a LGPD, deve buscar aí alguém para poder ajudá-la a se adaptar à LGPD, ou que nem você falou, deve buscar alguém para verificar em que fase ela está, se ela tem que se preocupar ou não com a LGPD? Na minha opinião, no momento zero. Antes de emitir a primeira fatura, antes de ter o primeiro cliente. Ou hoje. Por quê? Isso daí é igual a história do restaurante. Eu não posso ter um restaurante com a cozinha suja e só quando eu tiver 100 mil clientes ou 20 empregados, começar a me preocupar em limpar a cozinha. Desde o momento que eu decido ter um restaurante, eu preciso prestar atenção nesse assunto também. Tá? E quanto antes eu começar, mais simples vai ser implementar. Por quê? A gente sabe que do ponto de vista de hábitos, é muito difícil mudar um comportamento. Se eu já começar no modelo positivo, que sabe o que está fazendo com os dados, que está colocando esses dados no lugar correto, num sistema como o da Montrio, por exemplo, eu vou ter muito menos trabalho depois. Imagina a dificuldade de pegar um monte de informação histórica que eu tenho, que estão espalhadas aí por planilhas de Excel, Google Drive, WhatsApp, e aí agora falar, a partir de amanhã, todo mundo vai ter que usar o sistema X.
não vai funcionar, né? Então, quanto antes eu começar e quanto maior for o meu esforço inicial, mais fácil vai ser levar isso sem ter custos financeiros adicionais. Adriano, hoje, por exemplo, nem toda empresa precisa ter um advogado, ok? Mas toda empresa precisa ter um contador. É regra. Você não abre uma empresa sem ter um contador ali responsável. Aí fala assim, deveria ter um advogado? Deveria, mas não é obrigação. Aonde entra a LGPD? Ela entra no deveria ou ela entra na obrigação, no sentido de estar adaptado? Ela entra numa obrigação, né? Toda empresa tem que seguir a LGPD, não importa o tamanho dela, não importa o mercado dela, mas ela não entra como uma burocratização. Então, da mesma forma como toda empresa tem que pagar os impostos sobre faturamento, agora toda empresa tem que seguir a LGPD. Não significa que ela vai ter que contratar uma pessoa para cuidar só de LGPD. Por quê? Esse assunto, depois de entendido, ele pode rodar na mão de qualquer sócio ou de qualquer corretor. Tá? Ele não precisa ser ele pode ser uma função adicional e pode ser só um carinho que a gente vai dar para um tema que é tão importante como dados pessoais. Não precisa ser algo que seja um departamento separado da empresa. Okay. Adriano, no mercado existem algumas certificações de qualidade, como exemplo ISOs, né? As ISOs da vida, que certificam se a empresa tem ou não qualidade. Existe hoje algum certificado para comprovar que o corretor está adaptado à LGPD? E o que ele pode fazer para transmitir ao seu cliente segurança de que atende e segue as diretrizes da LGPD? Especificamente para a LGPD, ainda não tem nenhum certificado, porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção das Pessoais, não homologou nenhum procedimento, nenhuma norma. Existem normas como a ISO NBR 27701 que falam sobre privacidade. Então, caso algum corretor tenha essa norma 27701, ele vai estar muito bem e com certeza ele vai estar no quadrante superior da privacidade. Agora, a LGPD é uma lei geral, e em sendo uma lei geral, ela não determinou qual a melhor maneira de fazer algo. Ela simplesmente disse, ela simplesmente disse, faça o melhor possível e tenha procedimentos. Então, mesmo que você não tenha um certificado, se você conseguir provar que você tem processos e procedimentos, você vai estar bem. Se algum cliente seu perguntar sobre a LGPD, ele vai querer saber se você é o operador, se você é o controlador, como você guarda os dados, onde eles estão armazenados. E, dando as respostas corretas, ele vai ficar tranquilo em continuar trabalhando com você. Então, se esse dado vai ficar comigo por um período de tempo, 5 anos, 10 anos, não importa, e o cliente, ele manifestou que ele não quer que mais quem entre em contato, ou por algum motivo a gente perdeu ele, e aí eu vou querer acionar ele, depois ele entra num cross-selling para que eu possa ligar, eu tenho que tomar um certo cuidado para não ligar para ele, porque ele já manifestou a vontade de não ser abordado mais pela empresa. Né? Então, o dado ele fica, porque ele não pode ser excluído por determinação legal, mas não posso abordá-lo novamente. E aí precisa-se de um processo, de um controle para que essa pessoa não seja abordada. É isso? Exatamente, é aquilo que a gente estava falando, né? Vamos supor que eu estou criando listas, né? E aí eu crio uma lista de advogados, eu crio uma outra lista de pessoas que moram em São Paulo, eu crio uma outra lista de pessoas que moram na Bela Vista, eu crio uma outra lista de pessoas que têm mais do que 40 anos. E eu estou em todas essas listas, eu fiz de propósito. E aí, se na primeira vez que você me ligar e falar assim, Wellington, eu não quero estar na sua base, eu preciso colocar ok, né? Fez o opt-out, e eu preciso transpor essa informação para as outras listas também. Por quê? Se eu ligar para o Adriano Mendes, da lista de advogados, e ele falar que não quer, eu falo, ok, não te ligo mais como advogado, mas amanhã eu ligo para você como 40 anos ou como São Paulo, eu estou infringindo a LGPD. Então eu tenho que criar um cadastro, eu tenho que ter um banco de dados que tenha aquele dado ali como uma única pessoa. E aí eu vou saber se ele... Não, eu só ia fazer um comentário, só para reforçar isso, para ficar mais claro, você fala opt-out, né? É como se, na verdade, o cliente tivesse que fazer parte agora de uma lista de arquivo morto. Então você coloca ele no arquivo morto. Então, se ele está no arquivo morto, ele não pode ser acionado mais. Mas ele pode, em algum outro momento, ligar para você e falar, cara, eu quero voltar. Pô, eu montei outro corretor, mas era muito ruim. Agora eu quero voltar para você. Então ele sai do arquivo morto e vai para o arquivo vivo. Seria isso? Exatamente. Para esse modelo de e-mail marketing, eu tenho que fazer isso porque senão ele pode falar, eu não quero estar mais no seu, eu nunca mais quero que você me mande uma mensagem, você fala, ok, eu vou pagar seus dados, mas no dia seguinte eu faço uma nova campanha, eu incluo novos dados e ele vai aparecer de novo. E aí, se ele já manifestou o interesse dele em sair da minha lista e depois ele recebe um outro e-mail,
uma nova abordagem, ele vai ficar bem bravo com a gente, né? Então, como é que eu evito isso? Criando uma lista de verificação antes do disparo final de uma campanha comercial. Então, por exemplo, eu tenho aqui um grande banco de dados com 100 mil nomes, e eu tenho aqui 2 mil nomes de pessoas que não querem mais receber essas informações. Eu não vou pagar esses 2 mil nomes, eu vou deixar ele aqui. E antes de disparar, eu vou verificar se alguém que está nessa lista de 100 mil nomes também está nessa lista. Se tiver, eu não envio para ele. Se não, está liberado o envio da mensagem comercial. É um cuidado a mais que o corretor vai ter que ter.